1 da tarde, 28 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos 1 hora nos Açores. Este é o Portugal em direto. Vamos agora viajar até Vila do Bispo para conhecer o futuro Museu Municipal que está a nascer num antigo celeiro daquela vila algarvia. Apresentado publicamente no passado dia 21 de janeiro, o Museu Municipal de Vila do Bispo, o Celeiro da História, é assim que se chama, vai procurar ser um espaço de memória que incorpora conceitos de museu do território e de museu da paisagem. O espólio vai ser o mais diversificado possível, fazendo assim jus a toda a riqueza e diversidade do património local, natural, cultural, mas também material e imaterial. Guiado pelo arqueólogo municipal Ricardo Soares, o jornalista Mário Antunes leva-nos numa visita a este espaço que se encontra em obras e que deve abrir no próximo ano. Aqui neste espaço, um antigo celeiro, trabalha-se para criar um lugar dedicado à história, como foi dito há semanas na apresentação oficial ao acolhimento, salvaguarda, conservação, valorização, transmissão a futuras gerações da herança coletiva única à escala global. É um pedaço importante da história natural e cultural do território que é hoje o município de Vila do Bispo. E junto a este antigo celeiro, onde se trabalha a bom ritmo, que guiados pelo Ricardo Soares, arqueólogo municipal e a quem cumprimento, vamos conhecer a ideia subjacente à ocupação deste espaço. O edifício originalmente foi construído na década de 50 do século passado pela Federação Nacional de Produtores de Trigo, serviu para albergar a produção cerealífera do celeiro do Algarve, que era o nome pelo qual era conhecida a região do concelho de Vila do Bispo, com uma grande produção de trigo, sobretudo. Portanto, este edifício serviu até aos anos 70 do século passado como celeiro dos produtores de trigo locais. Entretanto, passou por um processo normal de não direi abandono, mas tornou-se armazém, sala de bailes e praticamente voluto começou-se a pensar na sua reabilitação em vários momentos e a partir de 2014 avançámos num projeto de reabilitação do espaço. Entretanto, já havia essa noção da importância de Vila do Bispo ter um museu municipal. Naturalmente que sim, houve vários momentos, não é uma ideia peregrina, houve vários momentos em que surgiu a ideia e a necessidade de ter um museu em Vila do Bispo. Inclusive houve quem defendesse muito bem que este espaço dos antigos celeiros da Federação Nacional de Produtores de Trigo deveria servir para um museu da agricultura. Mas essa ideia na prática nunca avançou. Em 2014, eu em particular, quando vim para trabalhar aqui para o município, comecei a trabalhar nesta ideia e com o executivo naturalmente, e aproveitando uma candidatura avançámos de facto nesta ideia. Agora, levantava-se uma questão. O Museu da Agricultura não é que seja redutor, nós temos um património tão diversificado e tão importante, e inclusive temos património espalhado por vários pontos do nosso país, para não falar de coleções particulares. Portanto, seria, tendo em conta a escala do próprio edifício, que permitiria desenvolver uma exposição permanente, uma narrativa museológica sobre toda a história do concelho. Ricardo, fala-me então dessa exposição permanente que no futuro vai ocupar este antigo celeiro. Na verdade, quem entra neste espaço, logo a própria cor deste módulo novo remete para a geologia. A geologia é o início da nossa história aqui em qualquer lugar do planeta, mas de facto a geologia local é muito rica. Temos um geomonumento, por exemplo, que é a Ponta do Telheiro, que documenta uma fase na história do planeta Terra em que existia um supercontinente, e essa Ponta do Telheiro documenta essa pré-existência com uma continuidade no Canadá. Portanto, começamos a história do nosso concelho, atual concelho, pela geologia, pelo início. Espólio há, narrativas existem, portanto estamos perfeitamente à vontade, é uma responsabilidade acrescida que temos para valorizar esse espólio. Por exemplo, a agricultura, para além da memória do edifício e desta história subatual mais recente, etnográfica, vamos contar a história da agricultura desde o princípio, desde o Neolítico. Ou seja, para as pessoas perceberem que aquilo que é mais recente e conhecem perfeitamente, uma foice, as alfaias agrícolas, vamos contar a história da atividade e dos materiais associados, das ferramentas associadas a essa atividade desde o princípio. Então vamos ter aqui um museu que é de história, um museu que é de geologia, um museu que é etnográfico, um museu arqueológico
Claro, é um museu do território, mas é um museu que vai além do território. Como sabemos, Portugal e este território em particular teve uma palavra a dizer em várias fases da cultura humana. Podemos dizer com toda a segurança que o atual território do Vila do Bispo reserva os mais antigos registros de presença humana no sul peninsular, 34 mil anos de história cultural. E podemos depois tratar toda essa evolução, a época dos descobrimentos, a figura do infante do Henrique é incontornável, mas podemos falar, por exemplo, de outros fenómenos de globalização anteriores, como o megalitismo. Temos também aqui a maior concentração de monumentos megalíticos da Península Ibérica, os mais antigos do Ocidente Europeu, e atrevo-me a dizer à escala global, mas pronto, não vamos para a Ásia, que isso é outra realidade. Obviamente ninguém está à espera de vir a encontrar exatamente esses objetos aqui dentro do museu, mas isto é uma porta de entrada para um museu de paisagem aqui à volta. Sim, vamos encontrar algumas peças mais significativas, exemplares, até peças que têm que ser salvaguardadas num espaço coberto, digamos, mas no fundo é um cartão de visita para o resto que está para aqui o resto do território, o Museu da Paisagem. Sabemos que em redor do espaço há símbolos de um passado mais ou menos longínquo, há aqui momentos da presença humana que nos remetem, por exemplo, para a pré-história. Logicamente que esses objetos não podem ocupar o interior do museu, no entanto ele pode ser uma porta aberta para uma visita mais abrangente a todo o território envolvente e daí ser, Ricardo, um espaço que se quer vivo. Um museu por si é uma palavra pesada. Aqui a ideia é de facto que seja um relicário da memória coletiva do Conselho, é dedicado às crianças e jovens do presente e do futuro, à comunidade local. Eu entendo que o turismo é uma consequência natural e facilmente se desviarmos 5% das pessoas que vão a uma Fortaleza ou ao Cabo de São Vicente, nós sabemos que à Fortaleza vão meio milhão de visitantes por ano, portanto não é ser ambicioso que 5% dessas pessoas aqui venham. E aqui que vão experienciar, de facto, é qualquer coisa de diferenciador. E atrevo-me a garantir que se vierem cá uma vez por ano, vão encontrar novos objetos, vão encontrar dinâmicas, vão poder tocar em determinado tipo de objetos, portanto vai haver uma interatividade necessariamente pedagógica, não só para crianças e jovens, mas para quem não pode ver a peça, por exemplo. Portanto, a ideia é que seja um projeto participativo, inclusivo e sempre em construção, porque a investigação que nós produzimos todos os dias aqui no Conselho gera materialidade suficiente para renovar as coleções e as exposições. Parece que está a falar de um museu que olha para o passado e virado para o futuro. Necessariamente, claro. Nós não podemos garantir o presente nem imaginar o futuro se não tivermos os pés bem assentes no passado. Aqui perto, no Cabo de São Vicente, está um dos locais mais visitados de Portugal, o Cabo de São Vicente, a Fortaleza de Sagres, um local icónico que atrai milhões de turistas. Pode ser uma ambição viável deste futuro museu, atrair nem que seja, Ricardo, uma pequena parte desse turismo? Eu acho que é perfeitamente viável e não estou a defender a minha dama, mas o património que sabemos que existe pela sua diversidade, qualidade e singularidade aqui neste pequeno território é única à escala global. Não estou sem desprimor para outras que também têm coisas muito interessantes. A questão dessa ambição não é isso que nos move, mas com os meios adequados e de forma sustentável, programática, eu acho que podemos lá chegar. Há aqui questões importantes, que é a questão dos recursos humanos, pela sua disponibilidade, pela sua qualidade. Portanto, estamos a falar de um território de facto mais periférico e nem sempre é fácil captar determinado tipo de quadros técnicos, mas acredito que o próprio projeto em si vai ser vai magnetizar a vinda de visitantes, mas também de técnicos e de colaboradores. Quase para terminar, esta é talvez das questões, face à dimensão cultural e científica do que aqui está em presença, talvez as menos relevantes, mas ainda assim é sempre uma questão importante. Quanto é que vai custar este museu? Olha, não é uma área que, como estou por dentro necessariamente,
O projeto inicial rondava 1.400.000 euros. Entretanto, o empreiteiro desistiu do projeto, novo concurso. Agora estamos a atravessar uma fase que é muito instável à escala, depois vamos falar a nível nacional, é a questão do custo de materiais, o custo das obras. Encareceu um bocado o projeto. Encareceu bastante. Mas agora já está em velocidade de cruzeiro. Sim, se mantiver este ritmo, estamos a inaugurar o museu no primeiro semestre de 2023. Importa dizer que, também se tudo correr bem, neste momento o projeto inicial foi comparticipado, os tais 1.400.000, já conseguimos 800.000 euros, estamos a rever o projeto com os valores atuais e praticamente será garantido que 70% do projeto será comparticipado por fundos comunitários. Portanto, acho que a comunidade merece, eu faço parte da comunidade, apesar de não ser nascido e criado aqui, mas a comunidade merece, o território merece, é uma responsabilidade que nos cabe a todos erguer e abrir as portas deste museu. Aqui neste local trabalha-se no futuro Museu Municipal de Vila do Bispo, o celeiro da história, aqui apresentado numa espécie de visita guiada pelo arqueólogo municipal Ricardo Soares. Trabalha-se e ouviu-se na rádio o Museu Municipal de Vila do Bispo, o celeiro da história, um espaço de memória que incorpora os conceitos de Museu do Território e de Museu da Paisagem.